Olá, amigos, tudo bem? Eu me chamo Sandro Arthur, sou profissional em imunematologia há mais de 20 anos. Hoje estou no serviço de hemoterapia do Hospital Pedro Ernesto da UERJ e no Hemonúcleo Costa Verde, Angra dos Reis. É uma honra muito grande estar nesse evento, abordando um assunto extremamente desafiador, que são as anemias hemolíticas imunes. Espero que vocês gostem dessa odisseia e que no final desse nosso bate-papo muitas dúvidas de vocês desapareçam, ok? Vamos lá? Vamos viajar? O que nós vamos ver hoje? Tá, nós vamos ver a definição de anemias hemolíticas imunes, quais os tipos de anemias hemolíticas imunes que tem. Vamos falar um pouquinho de autoanticorpo, de autotolerância e a quebra desse processo. Vamos falar de diagnóstico laboratorial e, claro, falar de resoluções de problemas dos laboratórios de imunemato, nos testes pré-transfusionais. Trazendo um pouquinho a prática para esse nosso bate-papo, nós vamos discutir um pouquinho alguns casos clínicos. Tá? Definição de anemia hemolítica imune. Tá? É a diminuição do tempo de vida do eritrócito mediada a uma resposta imunológica. O que é isso, Sandro? O sistema imunológico produz anticorpos e frações de complemento que vai se associar a moléculas da membrana da hemácia, destruindo essa hemácia, quer dizer, provocando hemólise. Ou simplesmente marcando essa célula para esse complexo anticorpo antígeno ser destruído por macrófagos do sistema retículo-endotelial de baço, fígado e medula óssea. No primeiro caso, nós chamamos de hemólise intravascular. No segundo caso, de extravascular. A hemólise intravascular, as imunoglobulinas associadas ao antígeno ativa a cascata de complemento, que ataca a membrana, causando hemoglobinemia, que é o aumento de hemoglobina na circulação sanguínea, e subsequente a hemoglobinúria, que é a liberação de hemoglobina pela urina, tá? Podendo também causar dores abdominais, hipotensão, choque e coagulação intravascular disseminada. Tá? Esses sintomas e sua intensidade é proporcional à velocidade da hemólise. Okay? O colapso vascular associado à presença de microcoágulos, a coagulação intravascular disseminada, podem causar insuficiência renal. Tá? Na hemólise extravascular, como não tem o término da cascata de complemento, a hemácia só é sinalizada, quer dizer, marcada para ser destruída por fagocitose, por células do sistema retículo endotelial, quer dizer, macrófagos do sistema retículo endotelial. Okay? Em ambos os casos, mas principalmente na hemólise intravascular, há liberação muito intensa de hemoglobina, e essa hemoglobina precisa ser destruída, precisa ser trabalhada, precisa ser catabolizada. Tá? Como a hemoglobina é uma molécula complexa, em que tem uma parte proteica chamada globina e uma parte que não é proteica chamada grupo M ou radical M, então são dois processos distintos de catabolismo. Né? No caso, a globina ela é desmembrada dentro do próprio macrófago em aminoácidos, e esses aminoácidos são reaproveitados para fazer outras proteínas. Okay? Já o radical M ele é decomposto enzimaticamente no fígado, ou no baço, ou na própria medula óssea. Tá? Essa reação é liberado ferro iônico. Esse ferro ele é reaproveitado, uma parte dele, para a produção de mais hemoglobina, ou é armazenado nas células, né, em forma de ferritina, para, numa necessidade, você ter esse ferro ali armazenado para também produzir mais hemácia. No caso do restante do radical M, ele é transformado em um pigmento verde chamado biliverdina, que será transformado em bilirrubina. Isso tudo no fígado, ok? A bilirrubina é uma molécula polar, lipofílica e insolúvel no plasma sanguíneo. Ela, dessa forma, ela é considerada bilirrubina livre. Assim que é formada essa bilirrubina livre, ela se associa a uma molécula de albumina, que a gente chama de bilirrubina indireta.
No fígado, ocorre a conjugação da bilirrubina indireta com o ácido glicurônico, formando finalmente a bilirrubina direta. Essa sim é uma molécula polar, hidrofílica, isso é, solúvel nos líquidos corporais. Dessa forma, como bilirrubina direta, ela é armazenada na vesícula biliar, pois essa bilirrubina é a molécula que mais compõe a bile. Tá? A bilirrubina é reduzida em esterco bilinogênio no intestino. Com a remoção do ácido glicurônico, é transformada em urobilinogênio. E esse urobilinogênio é excretado pelas fezes como estercobilina ou pela urina como urobilina. E uma pequena parte só é reaproveitada, é reexcretada, voltando para a bile. Ok? A eritopoese. Com o aumento da destruição eritrocitária, a tensão de oxigênio nos tecidos diminui. Tá? Essa diminuição de oxigênio nos tecidos provoca a produção de eripoetina, que é uma citocina glicoproteica que ativa a maturação e a diferenciação das células hematopoéticas para a série eritroide. Quer dizer, ativa a eritopoese. Tá? O equilíbrio de formação de células eritroide com a destruição das hemácias ela se mantém constante, né? Quer dizer, a massa de hemoglobina se mantém constante. Só que na anemia hemolítica imune, a destruição de hemácia é tão mais acelerada que a produção que a eritopoese ela se dá desequilibrada. Então, uma das características da medula óssea, que é a liberação de células maduras antes das imaturas, acaba furando, acaba burlando. Então, você vê como indicativo de hemólise presença de células imaduras na corrente sanguínea, como reticulócito, como eritoblasto. Então, a presença dessas células é indicativo de hemólise. Vamos ficar de olho nos exames laboratoriais, ok? Quais os tipos de anemia imune que nós temos? Nós temos as alimunes, que são mediadas por aloanticorpos, que são anticorpos produzidos para antígenos da mesma espécie, mas antígenos de outro indivíduo, que é o que acontece nas reações transfusionais hemolíticas e nas doenças hemolíticas perinatais. Nós temos anemias hemolíticas imunes mediadas por autoanticorpos, que são as autoimunes, e é também muito comum as anemias hemolíticas imunes induzidas por drogas. Ok? As anemias hemolíticas autoimunes são aquelas anemias mediadas a aloanticorpos que acontecem nas reações transfusionais hemolíticas, onde o paciente recebe um concentrado de hemácia que possui algum antígeno ou alguns antígenos que ele não reconhece. Então, o sistema imunológico dele vai reagir, provocando uma reação hemolítica. Ou no caso de um feto que herda o antígeno paterno, que a mãe não reconhece, e o sistema imunológico materno acaba atacando a criança. Enfim, em ambos os casos, essa reação é aguda, tá? Tem que identificar e correr, porque pode levar a óbito. Porém, não é nosso assunto de hoje, porque são duas aulas muito interessantes para se dar isoladamente e que não daria tempo de entrar com mais detalhes nela. Lembre-se, são reações agudas e que a gente tem que correr, ok? Bem, agora sim, anemia hemolítica autoimune. Tá? Vamos falar do que são autoanticorpos e mecanismo supressor. Tá? Mecanismo supressor também é conhecido como tolerância imunológica, que é a não resposta do sistema imunológico em condições normais, tá, gente? A uma exposição antigênica, perdão. Quando células imunológicas específicas encontram antígenos, são ativados, induzindo a resposta imunológica, tá? Mas tem outro caminho, que elas podem ser inativadas ou eliminadas por um mecanismo supressor. Esse mecanismo supressor se dá através de outras células específicas ou por compostos químicos, tá? Que leva o quê? A tolerância imunológica.
A tolerância a autoantígenos, também chamada de autotolerância, é uma propriedade fundamental de um sistema imunológico normal. Tá? No nosso desenvolvimento embrionário, nosso sistema imunológico também em desenvolvimento, começa a ter reconhecimento das moléculas que são nossas, que a gente chama de self. E esse mecanismo de reconhecimento suprime uma reação contra aquilo que é nosso. Tá? Quando esse mecanismo supressor falha ou deixa de existir, o sistema imunológico perde a capacidade de reconhecer o que é próprio, que é self, produzindo o quê? Imunoglobulinas contra antígenos próprios, autoantígenos. Essas imunoglobulinas são chamadas de autoanticorpos. Tá? Em consequência, esse desequilíbrio do nosso sistema imunológico, que são as doenças autoimunes. Exemplo, anemia hemolítica autoimune. Lúpus eritematoso sistêmico, tá? Que é uma doença autoimune contra o colágeno. A púrpura trombocitopênica, que é uma doença autoimune contra a plaqueta, e diversas outras doenças autoimunes. Okay? No caso da anemia hemolítica autoimune, ela tem dois tipos, a anemia autoimune fria e a anemia hemolítica autoimune quente. No caso da fria, ela pode ser benigna ou patológica. A benigna, os anticorpos têm uma reatividade apenas a frio, só reage a 4 graus, no máximo a 20 graus Celsius. E se você for titular no laboratório esse anticorpo, você só se titula no ápice da reação, que é a 4 graus Celsius, e o título não passa de 64. A patológica não. A patológica, o anticorpo, ele é frio, ele reage a 4, reage a 24. É titulado a 4 graus Celsius, só que esse título é alto. Passa de 1000, 1024, 1042, 1048 e assim vai. Só que a amplitude térmica dele de reação é maior. Então, ele reage a 30 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura das nossas extremidades. Reage a 37 graus Celsius. É um anticorpo frio que interfere na classificação sanguínea, na confecção do hemograma, na prova cruzada. Quer dizer, é um anticorpo que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Geralmente, para transfundir uma bolsa, tem que aquecer o paciente, aquecer a bolsa, tá? Mas é uma anemia hemolítica fria. Então, o anticorpo em questão aí, a imunoglobulina em questão aí, é uma IgM, tá? Em contrapartida, a anemia hemolítica autoimune quente, que é a mais importante para a gente, ela é mediada pela IgG. Ok? A anemia hemolítica autoimune fria também é conhecida como síndrome da crioglutinina. Gira em torno de 15 a 20% das anemias hemolíticas, sendo que 10% são idiopáticas, quer dizer, surgem por si só, e o restante é secundário, tanto a benigna quanto a maligna. Das benignas, é secundária a infecção pulmonar por micoplasma, pneumonia, ou secundária de mononucleose infecciosa ou outras viroses. A maligna geralmente são secundárias de doenças linfoproliferativas. Tá? Normalmente, autoanticorpos são anticorpos contra antígenos de altíssima frequência. Tá? Tanto que quando a gente está no laboratório de imunemato e está diante de uma anemia hemolítica, esse anticorpo reage praticamente com todas as hemácias do nosso painel, com todas as bolsas da nossa geladeira, tá? Tanto fria quanto quente. É tudo de acordo com a temperatura reacional. Só que às vezes a gente consegue identificar. A gente consegue dar nome e sobrenome para o anticorpo. No caso, o anti, que é um sistema de altíssima frequência, é secundário de Mycoplasma pneumoniae. E tem o anti pequeno, que também só está presente nas nossas hemácias na fase embrionária nossa, secundária de mononucleose. Ocasionalmente, nós conseguimos identificar esses anticorpos frios com outros antígenos, o anti-H, anti-P, tá? Anti-PR, mas é muito mais fácil a gente achar o anti-I ou quando a gente não tem ferramenta para identificação, que a gente libera como autoaglutinina fria,
sem especificidade, porque nós não temos ferramenta. Às vezes é contra algum antígeno que o laboratório tem limitações para poder identificar. Então a gente libera com uma alta-aglutinina fria, sem especificidade ou inespecífico, com a titulação X qualquer. Recapitulando, a anemia hemolítica fria com anticorpos benignos, a amplitude térmica é menor que 22 graus Celsius, quer dizer, não reage a quente de jeito nenhum. Não aglutina espontaneamente, quer dizer, não dá problema na identificação da classificação sanguínea, não dá problema no hemograma. Tá? Normalmente os anticorpos são policlonais, com a titulação inferior a 64. Essa titulação deve ser feita a 4 graus Celsius. Tá? O teste de Cumbe direto, quer dizer, o teste de antiglobulina humana direta é negativo ou fracamente positivo com sorinho poliespecífico. O que é esse sorinho poliespecífico? É o sorinho que contém imunoglobulina contra complemento. Tem IgG, que no caso não está alterando em nada, porque se trata de uma IgM, porém IgM em vivo fixa complemento. E esse complemento é pego por esse sorinho poliespecífico que tem o anti-C3D. Ok? Vamos lá. Anemia hemolítica com anticorpos patológicos. Esse sim. A amplitude térmica é maior, que chega até 32, mas sabe-se que pode chegar até 37. Aglutina sim espontaneamente, que a gente chama de aglutinação in vitro, que atrapalha na classificação sanguínea, atrapalha na confecção do hemograma. A gente tem que aquecer para poder trabalhar, tanto para o hemograma quanto para imunemato. Tá? Anticorpos monoclonais quando essa anemia é idiopática e policlonais quando é secundária. A titulação desses anticorpos é acima de 1000. E o TAD, o Cumbe direto, positivo de 2 a 4 cruzes também no poliespecífico. Lembre-se, o poliespecífico é que tem anti-IgG, que não vai reagir, e anticomplemento C3D. Dá positivo por quê? Porque a IgM fixa complemento em vivo, ok? Existe uma anemia hemolítica autoimune fria especial, que é a hemoglobinúria paroxígena frio. Ela acomete de 1 a 2% dos adultos e em torno de 32% em crianças. Tá? Na verdade, se trata de uma IgG que fixa complemento tanto a 4 graus Celsius quanto a 37, por isso que é chamado de IgG bifásico. É um anticorpo nome, que quem descobriu esse anticorpo foram esses cientistas, Donald e Landstein, e tem especificidade de anti-P, que é um antígeno de alta frequência, altíssima frequência. Ela raramente é idiopática, normalmente ela é secundária de algumas viroses, de infecções pulmonares por micoplasma e, muito raro, por sífilis. O TAD dá positivo, como direto dá positivo, complemento C3, e ela tem que ser diferenciada de uma outra anemia crônica, que é a hemoglobinúria paroxígena noturna, que na verdade é uma mutação adquirida que acomete a deficiência de algumas proteínas de membrana do eritrócito. Entre elas, duas proteínas que controlam a fixação de complemento, que é o CD55 e o CD59. E com isso, o complemento se prende na hemácia, causando hemólise. Essa hemólise geralmente é quando à noite, onde a circulação é menor e a temperatura também nas extremidades é menor. Mas existem testes laboratoriais de fixação de complemento em que você consegue diferenciar as duas anemias hemolíticas imunes. Agora vamos falar de anemia hemolítica quente. Acomete 70% dos casos de anemia, onde eu tenho a fração IgG com complemento C3D em 67% dos casos, onde só tenho 20% somente IgG, quer dizer, onde se pensa que IgG não fixa complemento, tá aí a IgG3 funcionando. E onde só tem complemento 13%, quer dizer, tira aquele mito que fixação de complemento é só IgM. A IgG também fixa complemento, tá bom? 50% idiopática, 50% secundária.
Né? Secundária de quê, Sandro? De outras doenças autoimunes, né? Aqui eu dei exemplo do lúpus, mas também outras doenças, PTI e assim vai. Leucemia linfóide crônica, alguns linfomas, colite ulcerativa e teratoma ovariano. Se pensou em anemia hemolítica quente, a gente começa a investigar, de repente, outras doenças que às vezes nem se passa na cabeça do médico. Tá? Aspectos clínicos da anemia hemolítica, tanto por frio quanto por quente. Tá? É uma anemia, então causa palidez, taquipneia, taquicardia. Por ter hemólise, causa icterícia, né? Hemólise intravascular, lembra do início? E como as células do fígado e do baço começam a fagocitar essas hemácias de forma acelerada, é óbvio que compensação, tanto o fígado quanto o baço aumenta de tamanho. Aspectos laboratoriais. Eu tenho uma reticulocitose. Lembra quando eu falei de eritropoese acelerada e envio de células imaturas? Então eu começo a ter liberação a mais de reticulócito. Reticulócito, se tratar de uma célula maior que a hemácia, então predomina a macrocitose. Eu posso ter presença de esferocitose por aceleração de produção de hemácia, então ela fica mais, não dá tempo de fazer bem feito. O tamanho variado de hemácia, isso é normal. O reticulócito, por se tratar de uma célula que ainda tem restos de material nuclear no seu citoplasma, na coloração normal escora de forma basofílica, então eu tenho uma hemácia meio azulada, tá? Policromatofilia. Quando eu tenho hemólise intravascular, liberação de hemoglobina, aumento, enfim, todo aquele processo de formação de bilirrubina. Então, tem um aumento de bilirrubina, principalmente a indireta, que é a pré-hepática, se tratando de hemólise intravascular. E, no caso, eu tenho a desidrogenase lática, que é uma enzima tecidual. Então, quando eu tenho destruição de tecido ou destruição de hemácia, eu tenho uma liberação na circulação sanguínea dessa enzima. Tá? O meu cumbis direto vai dar positivo. Entenda, tá? Eu posso ter cumbis direto negativo também, depois a gente fala sobre isso. Mas o cumbis direto eu espero que dê positivo. E se esse anticorpo ainda está circulando, eu posso ter também a pesquisa de anticorpos irregulares positivo, que é o cumbis indireto. Lembra da liberação de hemoglobina na hemólise intravascular? Então eu tenho uma baixa significativa de aptoglobina no soro, porque ela vai se associar rapidamente à hemoglobina, então quando eu for dosar a aptoglobina no laboratório vai estar em dosagens baixas. Anemia hemolítica, o que ela atrapalha na minha rotina imunematológica? Perdão. Muita coisa, tá? Chega a ser assustador. Eu tenho que abrir mão de técnicas especiais para poder fazer a minha rotina, tanto a classificação sanguínea, a fenotipagem por antígeno D, a prova cruzada. Tá? Então, por exemplo, meu TAD dando positivo, né, que é um dos primeiros exames imunematológicos que se pensa em pedir na rotina, na pesquisa de anemia hemolítica autoimune. O TAD dando positivo, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ele positivo é saber que classe de imunoglobulina eu tenho. Então eu vou ter que identificar, e identificando a classe de imunoglobulina, eu tenho que partir para a retirada desse anticorpo da hemácia. Quer dizer, eu tenho que fazer a eluição desse anticorpo. Se for um anticorpo frio, a eluição é quente. Se for um anticorpo quente, a eluição é frio? Não, a eluição é ácida. Eu tenho que baixar o pH. Tenho reagentes especiais, né, que eu vou baixar o pH daquela hemácia e vai ter a dissociação da IgG da parede da hemácia. Mas o importante sou eu tirar esse anticorpo da hemácia para poder tentar identificar ele, tá ok? A minha pesquisa de anticorpo irregular dando positivo, a primeira coisa que eu faço é o quê? Identificar o anticorpo. Só que muitas vezes o autoanticorpo, por se tratar de anticorpo de altíssima frequência, ele fecha todo o meu painel.
Eu pego um painel de 11, 15, 20 hemácias e reage com todas. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um jeito de retirar esse autoanticorpo do plasma, que é através da técnica de adsorção. Essa técnica de adsorção eu tenho duas. Uma que eu uso a própria hemácia do indivíduo, que é a autoadsorção, e uma hemácia fenotipada, respeitando o máximo possível dos antígenos do paciente. É uma técnica problemática porque a gente não pode garantir que respeitou todos os antígenos. Então a gente corre o risco de, quando for fazer uma adsorção com hemácia de doador, eu retirar algum halo anticorpo que eu queria pesquisar, que eu queria achar. Mas o ideal seria fazer uma autoadsorção. Sabe como fazer uma autoadsorção? Com o cumbi direto positivo, quer dizer, a hemácia já está ocupada com autoanticorpo. Eu tenho que eluir esse anticorpo para liberar essa hemácia e depois usar essa hemácia para novamente absorver, se fixar com o autoanticorpo que está no plasma. Tá? São técnicas com reagentes especiais, alguns são fácil acesso, outros não, como tipo cloroquina, a eluição ácida com EDTA, às vezes a gente faz técnica de bloqueio, enfim, são técnicas especiais que a gente utiliza para fazer isso. Para fazer fator RH, a fenotipagem por antígeno D e o seu controle, que também está dando positivo, porque são reagentes que possuem alto teor de proteína e o autoanticorpo acaba reagindo. Eu tenho que usar o quê? Primeiro, eu tenho que pensar num anticorpo que não tenha tanta proteína, ou proteína nenhuma, que seria o antidessalino, ou mais uma vez fazer a eluição desse anticorpo da hemácia para eu poder fenotipar. Isso para qualquer tipo de fenotipagem. Eu posso usar o reagente salino, que não é proteico, e o reagente salino para fenotipagem geralmente não usa antiglobulina humana, ou mais uma vez fazer a eluição desse anticorpo. E para a prova de compatibilidade, que também vai dar positivo para tudo que é bolsa da minha geladeira. Eu tenho que fazer o plasma adsorvido, aquela mesma adsorção da pesquisa de anticorpo irregular, eu vou usar para a prova de compatibilidade. Suporte terapêutico. Geralmente anemia hemolítica quente, a IgG responde bem à corticoterapia, né? Quando menos comum, mas também pode usar imunoglobulina endovenosa. Drogas imunossupressoras, tipo corticoterapia, como eu falei antes, corticoterapia. Dependendo do quadro clínico do paciente, a retirada do baço ajuda bastante a diminuição dessa hemólise, principalmente extravascular. A plasmaférese raramente é usada, mas é uma solução que você retira esse anticorpo do plasma. Tá? E o uso de heparina para evitar a coagulação intravascular disseminada e ter um risco de ter uma insuficiência renal. Mista. Esse é um dos grandes terrores da imunematologia, onde está associado o anticorpo quente e o anticorpo frio. Não é igual ao HPN, né? O HPF, que é a hemoglobina paroxígena fria, que é uma IgG com uma grande amplitude térmica. Não, a gente está falando de uma mistura de IgG com IgM, mais complemento. Tá? Normalmente secundária de outras doenças autoimunes, em torno de 40% dos casos. Problema na rotina, vários, porque você tem problema para a classificação sanguínea, tem problema para a prova cruzada, você vai tentar identificar, não consegue. Para fazer eluição desses anticorpos, são duas técnicas distintas, nós temos 2 anticorpos distintos. Tá? Transfusão. Se o paciente estiver hemodinamicamente estável, opta-se em não fazer. Tá? Mas aí quem decide isso é o médico hemoterapeuta, junto com o médico assistente, para ver como é que está o quadro clínico do paciente. Mas é complicado demais, porque a gente tem dificuldade para fenotipar, que pensa, o anticorpo frio para eu fenotipar eu aqueço.
Só que eu tenho um anticorpo quente, que uma das soluções é usar o reagente salino, mas pega o frio. Ó, que círculo que é a gente trabalhar com a mista. Quando é anemia hemolítica mista, eu que quase não tenho cabelo, fica tudo em pé. Fenotipagem também é complicado fazer, mas é o ponto de partida para poder fazer a dissorção. Mas é complicado. A anemia hemolítica induzida por drogas é uma anemia muito comum. Tá? Já em torno de 12 a 18% das anemias hemolíticas são causadas por fármacos e que dá muita dor de cabeça para a gente porque a gente começa toda uma rotina e chega no final não chega a lugar nenhum. A anemia hemolítica por droga pode ser por droga dependente, quer dizer, enquanto o paciente estiver tomando aquela medicação, a anemia está em curso. A partir do momento que você retira aquela medicação que está causando a hemólise e aquela droga passa pelo seu círculo terapêutico, não está mais circulando, a anemia cessa. Enquanto as independentes, a droga já fez a modificação na parede da hemácia, que mesmo você retirando a droga, aquela hemácia que ainda vai estar recebendo o ataque imunológico até acabarem todas as hemácias modificadas pela droga. Tá? São 3 mecanismos que a gente vai conversar muito rapidamente e que a anemia por droga confunde-se muito com a anemia hemolítica imune quente. Tá? Muito, principalmente porque o TAD dá positivo e quando você vai fazer a monoespecífica se trata de uma IgG. Porém, o Eloato dá negativo. Tá? Então é muito comum, o carboidrato está positivo, o médico pede Eloato dá negativo. É quando vai ver, aquele paciente está tomando um compêndio farmacêutico de droga. Tá? Primeiro mecanismo é de adsorção do medicamento. Tá? A droga, ela adere à parede da hemácia, aí o sistema imune produz anticorpo e aquele complexo anticorpo-droga acaba fixando o complemento ou levando aquele complexo para células fagocitárias para ter hemólise extravascular. O outro é exatamente com fixação de complemento. Também o anticorpo se adere à droga e esse complexo droga-anticorpo se fixa na hemácia, trazendo também a fixação de complemento. Aí sim eu tenho até hemólise intravascular. É um processo mais rápido. O terceiro mecanismo que é do droga independente, que é quando a droga ela faz uma modificação na parede da hemácia e essa hemácia modificada atrai sistema proteína do sistema complemento para ela. Com isso, gerando hemólise, gerando TAD positivo também. Essa mesmo retirando a droga, o estrago foi feito. Tá? Aqui tem a listagem de algumas medicações, vê que não são poucas. Isso em qualquer literatura tem isso. Tá? São muito fármaco que causa isso. Bem, vamos lá. Agora vamos ver um pouquinho dos casos clínicos que nós temos. Caso clínico 1. Uma mulher com 77 anos de idade foi internada para tratamento de grave infecção do trato respiratório superior. Preste atenção nisso. Sua história clínica pregressa nada tem de peculiar. E há muitos anos a paciente tem gozado de excelente saúde. 12 dias antes da internação, a paciente foi acometida por um resfriado forte. Seus sintomas foram piorando progressivamente até hoje, quando se sentiu fraca demais para sair da cama. E se observa que está ligeiramente ictérica. A paciente passou por 3 gestações sem maiores complicações e os 3 partos foram normais. Jamais recebeu transfusão sanguínea. A seguir os resultados laboratoriais durante a internação. Hemoglobina de 7,5, hematócrito de 23,2, morfologia dos eritrócitos, normocítica, normoclônica, com poucos esferócitos e raros esquizócitos. Quer dizer, esferócito, né? E esquizócito. Esferócito, sinal de hemólise, esquizócito é resto de célula, né? O médico solicitou uma prova cruzada para 2 unidades de concentrado de hemácia.
a seguir os resultados iniciais do serviço de hemoterapia. Aí tem grupo sanguíneo direto de A, mas olha que coisa estranha. Controle do D positivo e na reversa de O com uma cruz. No anti-A1. Em salina, fechando tudo, fracamente, né? Conforme aquece, negativo, quer dizer, na técnica de tubo, né? E o principal, antiglobulina negativo. Quer dizer, bem característico ser anticorpo frio, né? Que problema que a gente viu observa? A tipagem direta e reversa não são compatíveis, quer dizer, tem a discrepância BO. O resultado direto é A, mas o resultado reverso é O, com fraca reação entre o soro do paciente e a célula 1. Houve o resultado do reagente controle, quer dizer, o controle de RH também deu positivo, como eu falei, invalidando a interpretação do anti-D. Também é uma reação inesperada do teste de triagem de anticorpo, PAI, e das provas cruzadas na fase salina. Está caracterizando o anticorpo frio, né? Quais explicações possíveis para esse resultado? Está característico de um anticorpo frio. Aqui está sugerindo que o paciente possa ser do subgrupo de A com anti-A1. Poderia até justificar a reação com A1, mas não justifica a reação com o controle de RH e fechando a triagem, né? Não. O paciente pode ter halo reativo a TA com as hemácias da reversa produzidas a partir de um pool, tipo exemplo, um anti-M. Ele está dizendo aqui que poderia ser um anti-M, mas ali eu estou usando 3 hemácias de painel, mais 2 bolsas. Também não justificaria o controle de RH dando positivo. E geralmente uma das hemácias são negativas para M. Acho pouco provável. Que testes complementares? Eu faria o autocontrole. Se é feito o autocontrole, a fase salina e identificação do anticorpo. Se o autocontrole for positivo, utiliza-se a técnica de pré-aquecimento para interferência do alto frio. E olha a história do paciente. O paciente tem uma infecção do trato respiratório superior. Sabe que infecções por micoplasma e pneumonia estão associadas à doença da hemaglutinina fria, causada por antigrande. Sintomas clínicos e a evidência laboratorial da anemia também seriam consistentes à doença hemolítica fria. Testado o autocontrole, também deu, olha lá, o autocontrole também deu positivo. Realizado com bidireto, positivo somente na poliespecífico por causa do complemento, IgG negativo, caracterizando o anticorpo frio. Testes foram repetidos depois do aquecimento na fase salina. Agora sim. A hemácia 1 deu negativo, autocontrole e todas as minhas hemácias negativas. Qual a classificação dele? É um A, realmente, com PAI negativo e a prova cruzada compatível. Algum cuidado especial? Pode ser aquecer a bolsa, aquecer as extremidades do paciente. Mas está dando uma cruzinha só, mas seria o cuidado. A identificação do anticorpo a 4 graus Celsius em todas as hemácias do painel, menos a hemácia de cordão, quer dizer, revelando um antigrande de título 256, quer dizer, um anticorpo frio. Ok? Caso 2. Homem de 45 anos de idade foi internado com queixas de fadiga extrema e dor nas costas. Os resultados dos testes na ocasião da internação.
hemoglobina de 4,5%, reticulócito de 15%, bilirrubina total de 6,8%. Quer dizer, é a total, não é nem a indireta. A gente não sabe da indireta. Médico responsável solicita 4 unidades de concentrado de hemácia. Aqui o prontuário está indicando que há 3 anos o paciente havia recebido transfusão de 4 concentrados após um acidente de carro. Olha os resultados. Direta de O, reversa de O, controle ok, então. Aqui já foi, ó, negativo em salina, mas chega na fase de antiglobulina humana, fechando tudo. Aí o cabelo começa a arrepiar. Que tipo de problema pode estar ocorrendo no paciente? Aumento significativo da quantidade de reticulócito, quer dizer, indicativo de uma eritropoese acelerada. A diminuição de hemoglobina são episódios de hemolítico, né? Hemoglobina baixa com reticulocitose. Resultados sorológicos referem a uma panaglutinina, quer dizer, reagiu por todas as hemácias do painel. Esse paciente pode ter uma anemia hemolítica autoimune quente. O que a gente pode fazer? Eu faria um cume direto. Deve ser realizado o autocontrole, se positivo, um TAD monoespecífico para determinar que imunoglobulina. E, se negativo, realizar uma identificação de anticorpo. A identificação do anticorpo em antiglobulina, tudo positivo. Tudo. O TAD, positivo para IgG, negativo para complemento, e o autocontrole também positivo. Tá cheirando anemia hemolítica quente. A única transfusão conhecida foi registrada previamente no prontuário há 3 anos. O paciente tinha tido problemas de hipertensão e atualmente está sendo medicado com metildopa. Opa! Metildopa está naquela listagem das drogas, né? Diante desses dados, a explicação teria problema sorológico. Poderia ser por causa da metildopa, tá? Com base nos resultados sorológicos na história de terapia com metildopa, fica evidente que o paciente deve estar com anemia hemolítica imune associada a esse fármaco. O que eu tenho que fazer? Faria, então, o eluato. Tendo em vista no passado, o paciente foi submetido a uma transfusão. Foi submetido, né, no passado. É essencial assegurar que ele não possui halo-anticorpo. Então, eu preciso saber se ele tem algum halo subjacente antes de fornecer sangue para a transfusão. Podemos fazer uma autoadsorção quente, considerando que o paciente não recebeu transfusão sanguínea. Esse procedimento removerá o autoanticorpo, deixando quaisquer anticorpo para ser identificado. Mas lembre que o paciente está com 4 cruzes de cumes direto. Então, para eu fazer essa adsorção com a própria hemácia, eu tenho que retirar esse autoanticorpo da parede de hemácia. Quer dizer, eu tenho que fazer a eluição para poder retirar. O que eu posso fazer também, se eu tiver reagente salino, é tentar fenotipar os principais antígenos, a hemácia dele, para tentar achar uma bolsa com um fenótipo semelhante, né, compatível, para fazer uma adsorção halogênica, de bolsa de doação. Porque tratar a hemácia dele é complicado. Que sugestão você daria ao médico do paciente com relação à transfusão? Bem, eu faria, se o paciente está estável, não fazer. Tá? Se possível, a transfusão deverá ser adiada até qualquer halo anticorpo que possa estar presente seja identificado. A transfusão complicará no quadro sorológico e tornará difícil o fornecimento de mais hemácias compatíveis. As células transfundidas serão destruídas com a mesma rapidez que as próprias células. É aquele caso que às vezes o paciente entra com 15, 18 de hematócrito, aí a gente transfunde, vai a 2, 12, vai a 10. Depois que o paciente parar de tomar metildopa, claro, o clínico melhorará. Quer dizer, está associando ainda a metildopa.
Painel efetuado usando plasma dissolvido, quer dizer, ele conseguiu absorver ou autoadsorção ou conseguir fenotipar fazendo uma adsorção halogênica. Olha que interessante, ó. Eu consegui negativar, porém eu tenho reação positiva em 3 células do painel. Na técnica de antiglobulina humana e na técnica de enzimática nem diminuiu, né, desapareceu, se for o caso do sistema MNS e DUF, e nem aumentou, que é o que aconteceria se fosse RH, sistema KID, sistema Lewis. E teve 3 hemácias positivas, a hemácia 1, hemácia 7 e hemácia 12, né? Então eu estou aí diante de um anti-Kel, um anti-K, um anticorpo que foi feita a adsorção e sobrou esse cara aí, o anti-Kel. Quer dizer, além do autoanticorpo, que pode ser de origem da metidopa? Pode, mas pode ser também de origem imune. Eu faria o eluato. Se for da metidopa, o eluato daria negativo. Tá? Um anti-Kel. Gente, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Tá? Espero que tenha elucidado algumas coisas que vocês já esbarraram pela rotina. Tá? Muito obrigado, desculpa qualquer coisa e muito obrigado pela sua atenção. Obrigado aos organizadores do evento por mais essa oportunidade. E quaisquer dúvidas, tá aí meu e-mail, meu telefone e a gente bate um papo, tá bom? Muito obrigado, bom evento para vocês. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.